curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Uma lua em Escorpião e uma lua em Capricórnio não é um território tão fluídico para a lua. E por que a lua fica bem em Câncer e por que a lua fica bem em Touro, né? Então a gente sempre deve nos questionarmos e não aceitar as coisas como elas são. Então vamos verificar se isso tem uma verdade ou não. Então a gente tem que entender a lua, já venho falando com vocês aqui a lua, para quem não viu esses áudios, está lá no Telegram, as aulinhas do Telegram. Então a lua tem um princípio feminino, é um princípio de se proteger. Então é o princípio do proteger do quê? Da nutrição. Eu preciso de proteger a minha vulnerabilidade, né? Então, o que é vulnerabilidade? É aquilo que me nutre, né? A minha necessidade. Geralmente a gente não mostra as nossas necessidades para todo mundo, não é isso? A gente não mostra, tá? Pelo princípio da mandala original lá. E representa, então, um eu profundo, que a gente às vezes não mostra esse eu profundo, às vezes nem pra gente, às vezes nem sabe qual é o nosso eu mais profundo, né? Então, a lua, ela tem, aqui ela tem esse princípio, então, de zelar, guardar, nutrir, conservar, né? Aí a gente vai ver a lua em Touro. Pô, mas é Touro, é um signo com ritmo biológico fixo. Mas a gente também tem que entender que Touro, ele é regido por Vênus, e Vênus é um planeta feminino. Então, ou seja, Touro aqui, ele também representa, como é Vênus, um processo de agregar e um processo de conservar, né? Touro é aquele que conserva, é aquele que mantém, é aquele que consegue ter persistência. Quando a gente fala da lua, a gente fala da nutrição, do bem-estar, a gente precisa ter criação de vínculos. Então, aí entra a questão. Então, lua é vínculo, eu preciso estar vinculado a alguma coisa, senão eu não cresço. Então, o princípio da lua, eu sempre tenho que entender o eixo também, Câncer e Capricórnio, senão eu também não entendo. Então, eu preciso ter vínculo, porque o meu propósito de ter vínculos é crescimento. Beleza. Mas é terra. Mas aí a gente tem que olhar. Aonde está esse touro? No primeiro quadrante, na parte inferior. Então, vai falar também de um aspecto, querendo ou não, particular, né? Tudo aquilo que está da 1 a 6 é particular. Tudo aquilo que está da casa 1 até a casa 6 é particular. Então, existe também uma certa privacidade. Então, a gente vê aqui que Touro, ela fica bem, apesar de ser fixo, é terra, né? É terra, mas é que consegue, gente, ter esse processo de agregar, criar vínculos, já que a Vênus rege Touro, e também tem o processo aí de manter, né? É muito fiel, uma capacidade de ser fiel. É claro, gente, que se a gente for parar para pensar, o bem-estar interior da gente corresponde a um processo de adaptação. Touro não é um signo mais adaptativo que existe do mundo, não é, porque ele tem um ritmo biológico fixo, não é adaptativo. Só que, como eu preciso conseguir, como ele também tem um princípio de proteção, né? O touro tem um sentido de proteção, né? Então, ele zela. Como é que eu gosto de enxergar essas quatro primeiras casas, tá? Semente, a semente. Pega uma semente. O que está dentro da semente é energia, é o amido que vocês comem, certo? É o amido que vocês comem. Essa energia é o quê? Essa energia é Áries. A casca é Touro, né? A casca é Touro. As raízes, né? Esse princípio das raízes. E aí, o que acontece? A semente, então, a gente tem a semente. Quando a semente ela cai, a gente tem vários tipos de semente, essa semente ela tem uma certa
exemplo, como é que eu posso pegar? Tem alguns tipos de semente, gente, que elas circulam, né? Que elas voam, elas andam. Então, quando a gente fala do princípio de circular, é o princípio do ar, é Gêmeos. E aí ela para em algum lugar, então por isso que tem que parar. Opa, então a Lua também fala sobre esse processo de pausa. Touro também é muito bom nisso. Então aí depois, quando existe um processo de que aquela semente caiu no melhor lugar, né? Então, ou seja, por que aquele lugar é o melhor para ela? Porque vai conseguir fornecer todo tipo de nutrição. Aí ela começa a enraizar. Por exemplo, por que a gente às vezes planta uma semente em um lugar, ela não vai? E por que a gente planta essa mesma semente em outro lugar, ela vai? Né? Porque as informações, aí isso é interessante, as informações que estão ali em torno, que seria esse princípio do ar, é favorável para ela se enraizar. É favorável para ela se enraizar. Aí a gente também começa a entender sobre nós mesmos. Por que a gente consegue se adaptar em lugares e por que a gente não consegue se adaptar em outros? Né? Que é mais difícil a gente se adaptar. Criar vínculos. Se a gente não cria vínculos, a gente não cria relações. Então, ou seja, quando uma árvore está lá vinculada à terra, porque aí é a raiz, já é raiz, né? Quando ela está vinculada à terra, ela vai criar relações com aquelas pessoas que estão ali em torno, né? Ela vai criar relações que estão ali em torno. E é interessante, o vínculo, querendo ou não, já é um princípio de profundidade. Então, eu já falei isso e repito, quando eu não consigo trabalhar bem minha casa 4, câncer, tô pegando a mandala original, tá bom, gente? Que já é o primeiro princípio da profundidade, eu não consigo chegar em escorpião de jeito nenhum. Não chego em escorpião. Câncer é profundo tanto quanto escorpião como peixes. São água, gente. São água, né? Porque pra gente querer aprofundar algo, eu tenho que parar naquilo. Eu tenho que parar. Por isso que a gente fala assim, contempla, observa, esteja no presente. Então eu tenho que parar naquilo para que eu consiga me vincular. E assim eu consigo trazer esse sentimento de nutrição, de aconchego de lar, tá? Então, essa é uma questão também interessante. Então, o touro seria essa casca, é a casca que protege. E é importante, porque se não tiver a casca, né, sem a casca, se você pegar, por exemplo, se não tiver a casca, é, esse amido ele vai ser comido por qualquer coisa, né? Se não tiver a casca. Ele vai ser comido, ele vai ser deteriorado, o Marte, que é esse amido interior, ou esse Ares, que é esse amido interior, que é por energia, ele precisa se enraizar, né? Ele precisa se enraizar. Isso é uma coisa importante. Então, tem esse sentido, esse sentimento. Aí a gente vai, eu sempre pensei assim, pô, mas a Lua também daria bem em peixes, né? A Lua daria bem em peixes, mas aí quando a gente vai estudar um pouco sobre a energia de peixes, principalmente trazer o ritmo biológico mutável, não ia dar muito certo não, gente. Porque peixes, ele na verdade, ele traz muita inconstância e instabilidade, porque é um ritmo biológico mutável, gente. Né? Então, e como é regido por Júpiter e Netuno, o Júpiter ele sempre vai trazer esse sentido pra gente de infinitas possibilidades. Quando eu tenho infinitas possibilidades, eu querendo ou não consigo me enraizar. Quando eu chego com uma pessoa e falo assim, nossa, você tem infinitas possibilidades, ela fica mais perturbada, instável, inconstante, né? Ela não tem esse processo de enraizamento, eu não consigo criar um vínculo de fato. É como se. É por isso que a pessoa que tem forte energia de peixes, por exemplo, ela é muito suscetível ao meio externo. Então é aquela pessoa assim que é dispersa demais, indecisa. O câncer não é indeciso, gente. O câncer é uma energia. A gente tem que trazer o câncer, que é a lua onde fica melhor, ele é cardinal. Ele não é, ele é muito, ele tem decisão, ele não é indeciso. Toda energia que é mutável, querendo ou não, traz esse processo de dispersão, que não é ruim, que é a função deles. Por que é a função deles? Por que eu tenho que fazer esse processo de dispersão? Esse processo de dispersão da energia mutável, ela serve no sentido do que, cara, eu preciso sair daquilo que eu já fiquei para começar um outro. Então, essa dispersão é para eu iniciar uma coisa nova. Mas, quando a gente entende o princípio da Lua, que é um princípio que ele tem que preservar, nutrir, conservar, né?
em peixes não daria muito certo. Não daria muito certo. Pensa. Sabe o que é? Eu já falei, gente, peixes é aquele assim, ó, eu vou para um lado, depois eu vou para o outro, vou para o lado, vou para o outro. E a gente sempre tem que lembrar, sempre, quando eu quero entender, eu preciso sempre pegar o que? O eixo. Lua, crescimento, lua, crescimento. Então, com peixes você não consegue crescer, porque você não consegue ter limites. E outra coisa, a gente precisa de limites para crescer. Sem limites eu não cresço em lugar nenhum. Eu preciso ter limite para crescer. Eu preciso ter limite. Por exemplo, quando eu pego um pé de, uma semente de abacate, coloco num vaso pequeno, o limite dela, que é o vaso, vai fazer o quê? Com que ela impeça de crescer na potencialidade dela. Então, onde eu tenho que colocar essa semente? Aí vocês vão entender com relação às pessoas. Ela precisa de espaço, gente, senão ela não vai crescer, ela é grande. É a mesma coisa que tem pessoas que têm muita luz, precisa de espaço, senão não consegue crescer o tanto quanto tem que crescer. Vocês entendem isso? Então a lua também, eu já venho falando sobre isso, né? A lua também traz esse sentido de limites. E touro dá limite muito bem para a lua, que aí dá esse sentido de proteção. Toda criança que tem problema de enraizamento, aí também tem a ver com a astral, é porque não se colocou os seus limites. O limite, até certo ponto, ele é importante, porque traz esse sentimento do quê? De conservação e traz esse sentimento de que, meu, aqui eu tô seguro. Se eu tô seguro, eu me enraizo, né? Tem esse ponto. Só que tem um outro lado, tem uma outra questão, é que tem, por exemplo, como eu coloquei, vamos pensar nas sementes, fica mais fácil. Vocês todos são sementes. Todas as pessoas são sementes. Mas tem gente que é abacate, tem gente que é pé de laranja, tem gente que é um pezinho aí de alecrim. É o quanto a pessoa pode dar de potencial, é o quanto de luz ela pode ter, porque o que a gente vê para fora do vaso é a luz, o que ela é externa, é o sol dela. E tem pessoas que é pezão de abacate, tem pessoas que é aquelas árvores que fica 4.000 anos, aí não cai. Por quê? Porque elas precisam de espaço para crescer. Qual que é o espaço que elas têm que crescer? Elas têm tanta nutrição interna que é só vocês compararem um caroço de um abacate com um caroço de uma laranja, por exemplo, né? Uma semente de uma laranja, olha o tamanho. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque elas têm muita nutrição. Se eu tenho muita nutrição, eu tenho que ter espaço, porque eu preciso me enraizar. Daqui que é o meu espaço. Por isso tem pessoas que precisam de espaço, né? Eu tenho muita luz, eu preciso desse espaço. Então vamos imaginar assim, vamos imaginar que a tua luz, vamos pegar uma circunferência, porque todos nós somos uma mandala. Se você ainda não sabe, você é uma mandala. Você é um corpo de luz, e o corpo de luz ele só surge através da mandala, tá bom? Isso é um princípio da geometria sagrada. Então o que acontece? Vamos imaginar que a circunferência do seu raio é 5 metros. Você tem 5 metros, a sua luz chega a 5 metros, né? Aí o que acontece? Você precisa ter espaço para crescer 5 metros de luz, né? Aí por isso que a gente tem que falar, você tem que encontrar o seu lugar. Lembra que eu falei? Que é a questão da circulação. Então circula para aqui eu vou me enraizar, porque aqui eu tenho chance de crescer o quanto tanto eu tenho de potencial para crescer. Olha essa informação. Isso faz com que, sabe, eu falo isso porque eu sou multitalento. Então, ou seja, minha luz é muito grande. Então, eu engulo as pessoas. Pensa comigo. Pensa um abacate do lado de um alecrim. Quem que vai estar mais afim? Ó, pensa, você tem um abacate do lado de um pé de alecrim. Quem que vocês vão enxergar? O pé de abacate. Então, o que que acontece? Porque o pé de alecrim quase não vai ser visto, gente. Então, o que que a gente entende também sobre isso? Que semelhante tem que atrair semelhante. Se você é pé de abacate, você tem que atrair o outro pé de abacate também. Para quê? Para vocês se verem, para vocês se enxergarem, né? Isso é uma coisa muito importante para o quê? Tem muitas pessoas que diminuem a sua luz para tentar se relacionar com o outro. Então, ou seja, como é que é a relação de um pé de abacate com alecrim? Não tem, não existe, gente. Não existe, porque o pé de abacate ele só pode se relacionar com o pé de abacate ou com alguém que está no mesmo tamanho dele. Não há como. Tenta uma criança de 5 anos se relacionar com alguém de 30. Quase não vai conseguir ter relação, gente. Aí o que acontece? A pessoa de 30 vai ter que tentar entrar no mundo da de 5 e a de 5 não vai conseguir entrar. Então, ou seja, pensa, vamos imaginar, a de 30 ela tem que voltar a ser de 5 anos para tentar fazer contato com a de 5.
Porque eu não posso exigir uma criança de 5 anos ser adulto de 30, porque ela não passou por essa fase. Então, ou seja, eu não posso exigir de um alecrim ser o tamanho de um pé de abacate, porque não dá, não tenho como. Aí a gente entra naquela famosa coisa, né? É a águia que vive no meio das galinhas, né? Aí, isso é uma questão muito importante que eu já falo aqui, né? A gente vai falar da lua em escorpião e em capricórnio. Por que eu tô falando isso? Porque se você é águia, eu sou águia, gente. Eu sou pássaro em em tudo que vocês forem imaginar, eu sou raio um. Então, ou seja, eu tenho que abrir caminho. Não fica na minha frente. Só que olha que interessante. Antigamente, o que acontecia? Eu me sentia mal por ser grande do como eu sou. Eu não sou grande de tamanho, mas eu sou grande de luz, né? E aí o que acontecia? Eu me sentia mal. Por quê? Porque eu sempre ficava perto de pessoas que eram galinhas. E aí eu tive que começar a ser galinha. Só que é aquela questão que a gente faz, só que a minha essência não é ser galinha. Eu não nasci para ser galinha. A mesma coisa você pedir para um pé de abacate ser alecrim. Ela não nasceu para ser alecrim. Olha o tamanho dela. Então isso também é uma coisa importante da gente entender esse princípio da lua. Esse princípio da lua. Isso tudo que eu tô falando é o princípio da lua. Por quê? Porque enquanto você não trabalhar bem o seu enraizamento, você não vai crescer o tanto quanto você tem que crescer. Por quê? Porque as raízes é proporcional ao teu crescimento. A tua nutrição interior é proporcional ao quê? Ao quanto você chega do céu. Ou seja, ao quanto de luz você tem. Porque, na verdade, o Capricórnio é o signo que tem mais luz do zodíaco. Não é, não, porque é leão. Que leão, gente? Que leão? É Capricórnio. Capricórnio. Acorda pra vida. Leão tem sua função, mas quem tem luz é Capricórnio. Quem tem luz é Capricórnio. É o signo que tem, porque é o signo dos deuses. É você se tornar um deus encarnado, né? Mas isso a gente não vou abrir aqui. Aí a gente vai para a questão dessa, que nem eu falei, da lua em peixes. Então, a lua em peixes a gente entende que é como se eu não conseguisse, então, esses limites. E limite é importante para crescer, tá bom? Então, a lua em peixes, por mais que possa ter uma afinidade, porque é água, não daria muito certo, né? Porque eu preciso realmente saber o meu limite. Tanto é que uma raiz de abacate, ela vai crescer o tanto quanto ela pode crescer. Pede para agora uma raiz de alecrim crescer igual ao abacate, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Ou vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que o pé de abacate tem 5 metros de raio para crescer. Só que ela, às vezes, não está no melhor solo, não está recebendo melhor nutrição, aí ela só cresce 2 metros, mas ela ainda tem o potencial de crescer mais 3, né? O pé de alecrim pode chegar, sei lá, de raiz só mais 10 centímetros. Então, o potencial é 10 centímetros. Seu potencial é 10 centímetros. Aceita o seu potencial, é 10 centímetros. Aceita o seu potencial, 10 centímetros. E aí o que acontece? Ela quer ir além do 10 centímetros. Não vai, gente, porque é o limite. Por que é limite? Porque é o limite, não vai. Mesma coisa se você pedir pra mim chegar a ter altura de 3 metros de altura. Não vai. Porque eu tenho limite, meu é limite. E é importante a gente compreender isso e aceitar isso, né? Aceitar. A gente deve aceitar a realidade. Aceitar a realidade faz bem para nossa saúde mental. Marcela, mas a gente não pode ter a mudança, a plasticidade neural. Lógico que sim, gente, mas não agora. Isso não vai acontecer agora. Não faz sentido eu do nada querer ter 3 metros de altura. Não faz sentido para minha encarnação. Mas existe? Existe, mas não é agora. É uma coisa para o futuro e não é pra gente aqui agora. E aí o que acontece? A gente vai então para a lua em escorpião. A lua em escorpião, o escorpião é água, né? Então, ou seja, água. Só que eu já falei sobre isso, a diferença entre as águas. O escorpião, além disso, é um signo fixo. Só que o que acontece? O escorpião, ele é regido por Marte. Mas Marte também defende, Marte também é um grande defensor. Sim, é um grande protetor. Marte também protege, mas olha aqui, eu quero que vocês entendam isso. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre a proteção do feminino e a proteção do masculino, que isso ninguém pensa, né? Isso ninguém nunca pensou. Por quê? Quando eu tô com uma lua em câncer e uma lua em touro,
Ambos são femininos, ambos são regidos por planetas femininos, então essa é a proteção do feminino. Agora eu quero deixar essa reflexão para vocês. Quando a gente fala de Marte, existe uma questão se Júpiter e Saturno são masculino ou feminino, né? Não existe, pelo menos não existe para mim um consenso. Para mim eles são, para mim Saturno ele tem uma característica mais masculina para mim. Saturno para mim tem uma característica mais masculina, né? Mas tem alguns lugares que falam que é feminino e tem outros lugares que falam que é masculino. Então não existe um consenso. Marte, ele é realmente masculino. Isso aí a gente não... Vênus e Marte é uma coisa que não tem como dizer que Marte é feminino, porque não dá pra dizer que ele é feminino, né? Então é regido por Marte, só que aí que tá que a gente tá falando. O Marte já é uma proteção masculina. Então existe uma diferença. Existe uma diferença. O Escorpião, ele é essa energia que a gente também representa aí questões profundas nossas, só que são questões profundas nossas que a gente não tem contato. Que a gente não tem contato. Como é que a gente entende isso? Porque são águas que a gente tem medo, né, de fazer contato. Como é que eu posso trazer isso para o nosso dia a dia? Tem vocês, em cada um de vocês, tem memórias que vocês não fazem contato, que vocês não criam vínculo. Vocês entendem? Lua cria vínculo. Eu já tenho Marte ali, que é difícil. Marte rege Escorpião, que é difícil criar vínculo. Marte não cria vínculo. Você pede para Marte criar vínculo, ele não vai criar vínculo, porque não é função dele. Sabe? A gente tem que entender muito bem isso. Parar com essa coisa de ficar colocando que não, não vai. Vínculo é feminino. Masculino não cria vínculo. Não é para criar vínculo, é função dele. Função dele é para outras coisas. Então, quando a gente, por exemplo, tem um Marte na casa 4, aí é interessante porque Marte também não fica legal na casa 4, não fica legal em Câncer. Quando a gente tem uma Lua em conjunção com Marte, existe uma dificuldade muito grande, né, com relação às questões de nutrição. Existe, né? Então, não se cria vínculo. Então, a gente tem aspectos nossos, que são muito mais profundos, né? Que eles são tão... Aí, por isso que a gente fala que o Escorpião é o aquífero Guarani. São águas que são subterrâneas, que a gente nem faz ideia do que é. O que significa isso? Seriam sentimentos que temos em nós, um reservatório, um plus, né? Porque o Escorpião também é um dos signos mais criativos que tem do zodíaco. Ele é muito mais... Se vocês forem para pensar, o Escorpião ele é muito mais criativo que o Leão também, viu, gente? O Leão ele tem uma limitação na criação dele. O signo mais criativo que tem, Escorpião. Por quê? Vamos entender aqui? Vamos pegar aqui para vocês entenderem. Lua, casa 4, eu preciso criar vínculo, certo? Por quê? Que eu preciso nutrir para eu sempre falo isso. Então, exemplo, preciso botar a gasolina no carro, preciso recarregar a bateria. Tudo nutrição. Preciso comer, nutrição. Para quê? Para eu ter energia para que eu possa fazer as coisas. Senão eu não consigo fazer, senão ninguém consegue me ver. Então, geralmente, quando eu tô dormindo, quando eu tô recarregando, quando eu tô comendo, eu tô num processo mais introspectivo. E é pra ser. Aí, o que acontece? Eu vou me expressar em Leão, certo? Vou colocar minha expressão aí. O Escorpião, ele... Por que ele tem muito mais criatividade junto com o Sagitário, né? Porque eu vou ampliar o meu enraizamento. É como se eu ampliasse o meu enraizamento, né? Eu amplio esse meu enraizamento, né? Eu vou além daquilo que eu sou. Por isso que o Escorpião é a morte do ego. O que é o ego? O ego a gente não tá falando principalmente... O ego é principalmente as 4 primeiras casas, ou também primeiro quadrante, segundo quadrante. Então, ou seja, eu vou, na verdade, entrar num processo de crise, porque eu vou ter que o quê? Integrar. O Escorpião é um grande integrador. Por isso que ele cura, por isso que ele transforma. Eu vou integrar essas águas subterrâneas, essas memórias, esse meu subconsciente em mim. Quando eu faço esse processo de integração, né? Quando eu assimilo, quando eu incluo,
né? O que vai acontecer? Eu vou ter muito mais luz, porque vocês já sabem que a luz está na água. Se não entendeu ainda, reflita. A luz está na água. Então, se eu tenho muito mais água, eu vou ter muito mais água, gente. Se eu tenho muito mais água, eu vou ter muito mais luz. Só que o que acontece? A lua nesse signo, a lua nesse signo, nesse princípio de como eu ainda não tenho vínculo, porque eu não tenho vínculo. Eu não tenho vínculo. Ah, como é que a gente pode trazer isso para ficar fácil? Como é que eu posso trazer? Vamos imaginar, eu vou trazer pela mandala original, tá bom? Vamos imaginar que você está dentro da sua casa. Então você tem vínculo com as pessoas da sua casa, tá bom? Com a sua casa. Aí você fica com as pessoas na rua. Vocês têm vínculo com as pessoas na rua? Vocês não têm vínculo com as pessoas na rua. De um modo geral, tá bom, gente? De um modo geral aqui. Vocês não têm vínculo com as pessoas na rua. É exatamente isso. Então, eu só. Como é que eu vou me estar. Ó, pensa comigo, com bem-estar. Como é que eu vou me sentir amado? Porque a câncer é muito signo de ser amado, incluído. Como é que eu vou sentir amado, incluído, se aquilo para mim é um desconhecido? Que é a mesma questão com essas águas subterrâneas, com esse meu subconsciente, com essas memórias. Que na verdade o outro também é memória. Que é memória dentro de uma grande célula. Isso aqui, gente, Terra é uma grande célula, de um outro corpo. É que tem que se abstrair para isso. Vocês entendem isso? Porque a lua vai me trazer o quê? Eu preciso do sentimento de casa, eu preciso do sentimento daquilo que é conhecido, daquilo que eu sei, por conta dos limites, né? Quando eu tô conversando com as pessoas na rua, eu não conheço aquelas pessoas são desconhecidas a mim. Ai, meu Deus, são desconhecidas. E aí o que acontece? A lua nesse signo, ela não gosta de ficar. Porque ela quer se sentir relaxada, ela quer se sentir em paz, ela quer se sentir. É como também eu entrasse num território desconhecido. O outro é um território desconhecido para mim, como essas águas subterrâneas, como esse subconsciente. É desconhecido para mim. Aí eu tenho medo. Então o que acontece? O que acontece? Com a lua em escorpião. Com a lua em escorpião. Eu acabo não relaxando, porque eu tenho que fazer esse processo de relaxamento, né? Eu acabo não relaxando e eu acabo ficando nesse processo também de defesas, por isso que Marte. Por que existe o processo de defesa de Marte? Que a gente sempre fala, você tem que dissolver o ego. O escorpião é um grande dissolvedor de ego. Você tem que quebrar a muralha, né? Você tem que permitir sentir o outro, se entregar também para o outro. Só que é isso que eu tô falando para vocês. É entrar em sentimentos que vai além daquilo que já é conhecido para mim. E não é tão fácil para a Lua, porque a Lua ela precisa de limites, gente. Ela precisa de limites. A Lua em Câncer é limites. É o familiar. Então, quando eu estou conversando com pessoas, as pessoas não são familiares para mim, eu até fico meio, não é isso? Pensa, faz esse exercício com vocês. Faz exercício com vocês. Pode pegar a pessoa que é muito câncer, principalmente quem tem lua em câncer, ela tem grandes dificuldades, eu falo isso por causa de atendimento, ela tem grandes dificuldades, por exemplo, de viajar sozinha para o outro lado do mundo. Ela não vai, não vai, ela não vai, ela tem medo. Por quê? Porque ela precisa se sentir protegida, alimentada, nutrida, ela precisa se sentir em casa. E ela não vai conseguir se sentir em casa. Então, o que eu tô falando com a lua em escorpião? Não me sinto em casa aqui. Por quê? Porque são águas que eu desconheço. Só que são delas também, né? É dela também, mas é uma água que eu desconheço e eu não me sinto em casa. Tanto é que quando a gente tá com pessoas que a gente não se sente em casa, o que a gente quer? Logo sair dali e ir pra casa. É um mecanismo da lua. É tipo, eu preciso encontrar algo que é. Ai, meu Deus, eu preciso encontrar algo. E também a gente tem que lembrar que o escorpião não é o melhor signo para se adaptar, né? Porque é fixo, é uma água fixa, é uma água congelada, né? Então existe também isso. Então existe também essa dificuldade, a lua em escorpião é a dificuldade de criar-se um vínculo, né? De se criar, a lua ela tem uma dificuldade, o escorpião, para criar esse vínculo com o desconhecido, né? Uh,
E aí, o que acontece? A gente vai para Capricórnio. Então, o Capricórnio... Ah, Marcela, mas é Capricórnio, é cardinal, tá no mesmo eixo que Câncer. Sim. Ah, mas é Terra. Sim, só que a gente também tem que olhar as posições. O Capricórnio tá lá para cima, do topo da montanha. E a gente tá falando de Câncer, que é privado, privado. Touro é privado também. Você não conhece, você conhece, exemplo, você conhece quanto a pessoa tem no banco? Não conhece, é privado, gente. Assuntos privados. E o Capricórnio já são assuntos mais públicos, coletivos. Além disso, o Capricórnio ele exige crescimento, mas e o crescimento, quando a gente está falando de crescimento, quando a gente está falando de estruturação, eu estou falando de colocar algo para que está dentro para fora, né? É como se eu realmente levasse tudo aquilo que tá para, é como se eu pegasse uma planta, tirasse ela do pé e virasse ela, a lua em Capricórnio, né? Então, e além disso, quando a gente está na casa 10, a casa 10 é uma casa de servir, é uma casa de prestar serviço, não é uma casa de receber. E o princípio da lua é recebimento também. Então, o que é receber? Quando as raízes estão debaixo da terra, elas estão recebendo nutrientes, água. Quando tem um bebê dentro de casa, o que está recebendo? Nutriente, água. Quando a gente tem uma criança na escola, o que está recebendo? Carinho, educação, nutriente, água. Casa 10, Capricórnio, não é para receber. Nunca é para receber. Capricórnio? Capricórnio é o princípio do dar. Dar, mas o que eu vou dar, né? Se eu não recebi. Então, a lua em Capricórnio é um posicionamento desafiador, porque eu tenho que dar. E a mesma. Ah, e isso não é só para Capricórnio, é para Escorpião também. Por que é o Escorpião? O Escorpião é o que é o Escorpião? O Escorpião é um desapego daquilo que é meu como posses para um bem maior, um bem coletivo, que é Sagitário, que é que a gente já vai trazer. Sagitário de Peixes são as questões coletivas. Então eu tenho que dar algo que é meu, né? Mesmo, é também um parecido. É como se eu tivesse que pegar também as minhas raízes, tudo que tá lá dentro, tudo que é meu, interno, e colocar pra fora, né? Colocar pra fora. Por isso que é um, esses posicionamentos são desafiadores. Porque a gente tá falando de casas já públicas. A mesma coisa quando a gente. Como é que a gente pode também. Então a gente tá falando. Tô trazendo escorpião e capricórnio de várias formas, tá? Então a gente tá falando, então, o escorpião é quando a gente tem que, na verdade, desapegar daquilo que é nosso, que na verdade é aparentemente nosso, mas não é nosso, é do mundo, né? Porque nada que é nosso é nosso. Se você acha que é seu, é uma pura ilusão, puro engano. Não é seu, é do mundo. Só que você tem que usufruir isso de uma maneira que você vai beneficiar o mundo, não é você, né? Não é você. Por isso que a gente está no mundo de lunáticos, que só quer receber. O mundo, na verdade, está com falta de doação, está com falta de luz. A gente está no mundo de lunáticos, de lua, que só quer receber. Gente, a gente não pode ficar só recebendo, a gente tem que doar. Sem doar, se eu não doar, pensa uma criança que está lá pedindo colo e leite da mãe. Se ela não doar, o que vai acontecer com essa criança? Qual que é o sentimento dela? Sentimento de falta, de vazio, né? Sentimento de não vínculo, de não pertencimento. Então, o problema da lua em Capricórnio é nesse sentido também. Como eu tenho que doar, né? Eu tenho que doar, eu tenho que. Capricórnio ele traz muito esse sentido do profissional. Eu tenho que doar algo para o mundo, e principalmente não é o lugar melhor para a lua. Porque a lua é o quê? Eu preciso criar vínculo, eu preciso criar base, eu preciso criar relaxamento, eu preciso. Geralmente, uma lua em Capricórnio, ela não é relaxada, é uma pessoa que não está relaxada, né? Por que não tem relaxamento? Porque não tem suas necessidades atendidas. Que na verdade a lua Capricórnio, querendo ou não, veio para trabalhar, veio para servir, né? Veio para colocar a luz no mundo.
Então, isso também é um princípio bem interessante que a gente tem que correlacionar. Então, não seriam melhores lugares confortáveis para a Lua, né? Porque a Lua a gente sempre entende nesse processo de privacidade. Privacidade. Quando você tem, às vezes, uma Lua em Capricórnio no mapa astral, as pessoas geralmente falam, ai, minha mãe, ela. Olha a fala das pessoas. Minha mãe era uma pessoa que, cara, ela queria sempre invadir as minhas coisas. Ela era muito dominadora, ficava em cima, controlava, né? É bem interessante essas falas. Que é um pouco parecido também com a Lua em Capricórnio, né? É um pouco também parecido. Então, ou seja, é como se a criança, a sensação da criança com essas luas, é como se essa criança não pudesse, não tivesse as condições de relaxar e sentir as necessidades dela. Né? Então, não é o melhor lugar, não são os melhores lugares para essa lua. Né? E trazendo aqui um pouquinho sobre a diferença entre, trazer aqui entre a lua e o Sol em Escorpião, a gente já falou de Sol e Lua no signo de Leão e também no signo de Capricórnio. Então hoje eu vou trazer aqui questão de Escorpião. Então vamos entender, né? Bem, Sol e Lua em Escorpião não são os melhores lugares. Primeiro, Sol é masculino, é aquilo que eu quero mostrar para o mundo. A Lua é aquilo que eu não quero mostrar para o mundo, que eu não posso mostrar. Né? Lembra sempre das raízes. As raízes, em nenhum momento estão mostrando nada pro mundo. Estão lá bonitinhas, tá? E olha que lindo isso, né? E ela precisa da terra por cima, ó. Por isso que a lua em touro é um lugar legal, tá? Então, nem sol e nem lua fica bem em escorpião, tá? Nem sol, nem lua. O que acontece? A energia de escorpião, ela é uma energia totalmente voltada para dentro, né? Ela é uma energia totalmente voltada mais para uma questão de compreender, né, na verdade, determinadas questões que externamente a gente não vai conseguir entender. E o que acontece? O, o Sol em Escorpião, ele tem um princípio. Então, o que a gente está falando? O Sol é mostrar para o mundo. Então, assim, é como se eu tivesse que mostrar para as pessoas tudo aquilo que é sentido mais internamente, que principalmente vem com relação a essas questões, como eu coloquei, do meu subconsciente, que às vezes nem a pessoa sabe o que é, nem sabe o que é, né? Que faz com que tenha também a quebra do ego, ou seja, a quebra aparente da imagem primordial, que é o ascendente, né? Então isso e outra questão também que o escorpião, o Sol escorpião, ele tem uma questão de querer mostrar, né? De querer mostrar, às vezes, maior o que? Domínio, olha o quanto eu sou poderoso, olha o quanto eu sei, né? Porque o escorpião ele tem essa característica de sondar aquilo que a grande maioria não entende, que é um grande psicólogo, detetive, né? Os espiões, tudo isso é arquétipo de escorpião, tá? Então existe uma necessidade de se externar, né, de colocar ali para fora toda a sua profundidade. Que geralmente isso vai acontecer, então a pessoa sempre ela vai mostrar também alguma coisa que é mais enigmática, uma coisa que é mais misteriosa. Por exemplo, assim, ó, por exemplo, quando a gente está perto de um detetive, tipo, é como dá-se um medo, assim, putz, essa pessoa. É aquela coisa assim, quando a gente tá perto, putz, o psicólogo vai saber. Putz, esse psicólogo vai saber o que eu tô sentindo. Ah, esse psicólogo vai saber o que tem dentro de mim e eu não sei, né? Então, por isso que traz esse medo, assim. Né? O psicólogo, toda a profissão que exige pesquisa, né? Psicólogo, psiquiatra, tudo que vocês possam imaginar, médicos, né? Pesquisadores que exigem pesquisa, exigem então um silêncio e exigem também a capacidade de você conseguir identificar, né, assuntos, questões que às vezes a própria pessoa não sabe, né? A lua lá em Escorpião, ela na verdade, ela vai. Qual que é a diferença? Quem sente mais a lua em Escorpião do que o Sol em Escorpião, né? Quem sente mais?
Então, ou seja, uma lua em escorpião, ela até sente. Ela sente muito, né? Só que assim, muitas vezes aquilo que ela sente, às vezes não necessariamente é dela, pode ser do outro, né? Ela tem a capacidade também de conseguir permear. Quem tem mais é a lua em peixes, mas a lua em escorpião também tem. E ela não vai externar aquilo. Por isso que a gente. Por isso que às vezes. Quem reprime mais? A gente sabe que escorpião já é de difícil acesso. A energia de escorpião já é de difícil acesso. Já é uma energia que a gente tem que já é de difícil acesso. Então, exemplo assim. Um dos exemplos. Quando a gente tá numa relação sexual, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, se despir diante do parceiro, tirar a própria roupa, certo? Porque é isso que a gente tá falando, ó. A roupa é uma proteção. Barba é uma proteção, óculos é uma proteção, às vezes o tipo de cabelo é uma proteção que as pessoas usam. Tem muito homem que usa barba, que se você for pegar pela linguagem corporal, é proteção. Às vezes a pessoa põe muita tatuagem, muito piercing, ela rasga lábio, não sei o quê. Não é porque eu quero ser diferentão, às vezes é por proteção. Do tipo assim, não vem até aqui. Não, não chega perto, né? Não vem perto. Mesma coisa, quando a gente vê o policial, não dá medo? Dá medo. Quando a gente vê uma pessoa que, pô, a pessoa sabe, putz, cara, essa pessoa ela tá me analisando. Não dá medo? Mas o que dá medo em nós? Na verdade, essas partes nossas virem à tona, né? E dá medo. Eu não quero. Quem não quer? Uma parte sua chamado mais o ascendente, né? Esse não quer, porque vai desconstruir aquela imagem. E a mesma questão com relação, vamos pegar da relação sexual. Vou pegar aqui pra gente ficar fácil, tá bom? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar como é que eu posso. Vamos pegar o que acontece bastante, isso já aconteceu comigo. Então você conhece uma pessoa, né? E aí aquela pessoa tá com aquela roupa, geralmente tá com maquiagem, né? Então a pessoa não tá nua e crua, geralmente é assim. E aí o que acontece? Tem que começar a se despir, né? Se eu realmente quero aprofundar. Então o aprofundamento daquilo que já é profundo é escorpião, porque câncer é profundo, gente. É água. Já é profundo. E aí o que acontece? Não dá, cara, não dá, eu preciso me proteger, não dá, não sei o que, não quero, né? Olha que interessante isso, né? Gente, é só tirar a roupa. Gente, a roupa é uma coisa, tipo, ficar pelado é uma coisa, tinha que ser natural. O que, na verdade, as pessoas têm, que, na verdade, temer, não é temer, mas é no sentido de medo, é realmente, assim, o que o outro, que é alguém que não é familiar, não é isso? Que alguém que não é familiar a mim, pelo menos de primeiro momento, de primeiro princípio, uma pessoa fora da minha rede familiar não é familiar a mim, né? De primeiro momento. O que essa pessoa vai me trazer de sentimentos? E esses sentimentos eu não estou ainda confortável. Vocês entendem também porque a lua em escorpião não fica legal? Mais uma coisa aí pra vocês. A gente vai ficar aqui falando, vai vir um monte de coisa, mas eu vou encerrar. Vocês entendem também que já é uma outra questão. Ai, não é confiar, não é confiar. Ai, não é confortável sentir isso. Não tá confortável, porque a gente sempre tem que lembrar, a lua tem que estar confortável. Vou falar aqui para vocês entenderem que aí a gente também começa a compreender os autossabotamentos também. Mas a gente tem que compreender que a pessoa sente. Se a pessoa, exemplo, com uma lua em escorpião, ela ainda tiver um sol em peixes, ai, gente, não tiver nada de fogo, é uma pessoa assim que tem uma sensibilidade, sente, mas não consegue botar aquilo pra fora. É uma prisão. Se a pessoa tem uma lua em escorpião, mas putz, ela tem em um sol em leão, por exemplo, um sol em Áries, tá que vai. Porque a gente precisa fazer esse processo. Ah, mas ela não entendi. É como se. É aquela. Gente, é fácil. Você comeu, não comeu? Comi. Depois eu preciso fazer cocô. Aí tem uma pessoa que tem esse processo de ter só água, por exemplo, é uma pessoa que às vezes come e não põe pra fora. Cara, é horrível. A pessoa é horrível, né? Então o sol.
o Sol, na verdade, ele tem essa, né, essa característica um pouco diferente da Lua, que na verdade ele quer mostrar, ele vai mostrar às vezes aquilo, né, que é desconhecido. Ele tem maior capacidade de mostrar aquilo que é mais desconhecido a si. A lua em escorpião, então, quem é o exemplo? Quem dá mais medo ficar perto? Quem tem um sol em escorpião ou uma lua em escorpião? Cara, a lua em escorpião, porque a lua em escorpião não vai botar pra fora. Pensa sempre, o sol é aquilo que é aparente pro mundo, é aquilo que eu vou mostrar de brilho. A lua em escorpião não mostra, gente, não mostra. Mas não mostra de jeito nenhum, né? Não mostra. Por isso também que é difícil criar vínculo com uma lua em escorpião. Que a gente fala de relacionamento. É que difícil você criar vínculo, porque se não tiver uns outros aspectos para dar uma amenizada no mapa astral, é difícil não criar vínculo. Porque a pessoa tem uma certa capacidade de ter uma profundidade em coisas que não são familiares, que é isso que a gente fala, olha, eu tô conseguindo aqui sentir coisas suas que às vezes você mesmo desconhece de você, que não é familiar a você, né? Olha que interessante isso, né? Olha que interessante. Então, é por isso que a gente traz a lua em escorpião, ela é muito mais poderosa, se a gente for para pensar. Porque ela sabe das coisas sem mostrar. Ela sente sem mostrar, só que também é horrível. Não é não é um lugar tão legal, porque eu vou entrar aquilo que não é confortável a mim. Só que aí que tá, eu vou trazer aqui pra vocês, só pra gente encerrar. Eu espero que esse áudio possa ter sido válido para vocês. Né? Peguem, tem um caderno, já falei várias vezes, tem um caderno e anotem. Que é bem interessante, vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, um exemplo. Vamos trazer aqui princípios, vou trazer o Jung, tá bom? Todos nós temos à nossa disposição o arquétipo do inconsciente coletivo. O que são esses arquétipos? Arquétipos são sentimentos universais, né? Então, Jesus, por exemplo, ele é um arquétipo universal, né? Ele conecta todo. Por exemplo, quando as pessoas estão orando a Jesus, aí todo mundo se conecta no mesmo arquétipo e sente a mesma energia, tá? E o que acontece? Então, a gente tem vários arquétipos. Então, a gente tem um arquétipo, por exemplo, do amor. A gente tem... Ai, meu Deus. A gente tem aqui, minha janela caiu. Tem o arquétipo do amor, tem o arquétipo da raiva, tem, né? Quando você, exemplo, você tem a sua raiva e você pode sentir não somente a sua raiva, você sente a raiva do mundo todo. Você sente a paz sua, mas do mundo todo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem que aumentar o quantum coletivo da paz. Para eu aumentar, então tem que ser um processo individual. Porque no coletivo não tem. Mas quando eu entro no medo, o medo tá grandão no coletivo, tá? Aí vamos imaginar. Então a gente tem sentimento. É que nem quando a gente vai no supermercado. Tem todos os tipos de laranja. Você escolhe qual. Tem todos os tipos de laranja. Então o que acontece? Vamos imaginar aqui que na tua família você foi nutrido pela tristeza. Então, era só situações onde te trazia tristeza, tristeza, tristeza. Então, você foi o quê? Ancorando na tristeza. Então, o que você vai mostrar para o mundo? O que você mostra para o mundo? Ué, se eu fui nutrido na tristeza, eu vou mostrar para o mundo coisas relacionadas com a tristeza. Certo? Certo. Né? Certo. Fui nutrido daquilo, eu expresso aquilo. Né? Ou eu também construo a minha realidade, porque é Capricórnio, a sociedade, de aquilo que eu fui nutrido. Né? Aí o que acontece? Então eu tenho. Então é familiar. Então o que é familiar? Criou-se uma memória e eu fui adaptado naquilo. Beleza. Aí o que acontece, gente? Aí do nada chega perto de você uma pessoa que essa pessoa tem muito, sei lá, alegria. Que você é uma coisa que não é familiar pra você. Por quê? Porque você teve. Vamos pegar, às vezes, uma criança. Que tem, né, gente? A gente sabe que tem, eu já passei por isso também. Que quase todos os dias, né? Porque tem que se ter algo de hábito. Então, quase todos os dias tem contextos que faz com que ela tenha a reação, né? De se sentir triste. Então, ela vai o quê? Se enraizando naquela tristeza. Vai se enraizando naquela tristeza e ela vai construindo o mundo dela através daquela tristeza. Aí chega uma pessoa que tem muita alegria.
A pessoa que tem a tristeza não quer dizer que não tem alegria, ela tem. Só que ela tem que acessar, ela tem que se transcender, então ela tem que transcender as memórias dela, que é a lua, e acessar esse inconsciente coletivo, porque paz, amor, alegria, felicidade tem, tá aí à disposição para todo mundo, né? Tá aí à disposição para todo mundo. Só que aquela questão, semelhante atrai semelhante. Como eu não tenho dentro de mim alegria, na verdade eu tenho, só que tá adormecido, né? Tá lá no meu subconsciente, como eu não tenho, como eu não sinto ela, porque o escorpião, gente, tem um escorpião que sente, vamos trazer de novo. O escorpião, tem escorpião que faz o contato com essas águas subterrâneas e tem escorpião que não faz. Tem escorpião que se reprime, que não quer sentir essas águas subterrâneas, por exemplo. Isso também é uma coisa interessante a gente observar, analisar, questionar. Tem escorpião que faz o contato, né, com essas águas subterrâneas. Tem escorpião que não faz contato de jeito nenhum. Quando começa a sentir essas águas subterrâneas, já começa a reprimir. Não, 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 não quero sentir isso, não, não quero sentir isso, não. Por quê? Porque não é familiar a mim. Vocês entenderam? De novo, por isso que lua e escorpião não fica legal. Porque não é familiar a mim. E eu só sei aquilo que é familiar. Mesmo que aquilo familiar é uma porcaria. Mesmo que é tristeza, é uma porcaria. Mas eu prefiro estar na tristeza, lembra? Você já sabe. Eu prefiro estar na tristeza, que já é mais comum pra mim, do que sentir algo que eu não... Aí vamos imaginar, então, que uma pessoa é assim e ela atrai uma pessoa que tem muita alegria. Então, o que acontece? Aquela pessoa tá chegando com aquela frequência, com aquela vibração da alegria. O que vai acontecer? Vai reverberar a alegria que tem nela, mas tá lá no subconsciente que tá vinculado com o inconsciente coletivo. E ela começa a sentir coisas que ela não tá acostumada. Então, o que acontece? Começa o processo de autossabotamento. Ou ela se permite a sentir alegria e sai daquilo que é familiar, graças ao outro, por isso que o outro curou ela. O que curou? O que é cura? O que é escorpião? Eu tirei você daquilo que é familiar. Eu tirei daquilo que é familiar a você. Eu tirei você daquilo que é suas bases. Eu tirei você daquilo e te coloquei em lugares onde você tem, só que é desconhecido de você. Né? Aí você vai me perguntar assim, Marcela, mas aí, a gente não tem que ter base, não tem que ter câncer? Lógico que tem que ter base, lógico que tem que ter câncer, gente. Lógico que tem. Só que a gente também precisa explorar coisas novas. Então vamos dizer, o que é explorar coisas novas? Pô, eu sei, é legal, gostoso ficar na minha casa, mas eu também preciso me permitir a sentir que também me sentir confortável, que na verdade não vai ser tão confortável, e às vezes para a Índia, que é uma coisa totalmente diferente da realidade brasileira, e me sentir em casa lá também. Por quê? Porque aí eu tenho que entender Sagitário, porque Sagitário é o grande integrador, ele integra. Sagitário é o grande integrador. O que é o grande... Só pegar os mochileiros, gente. Os mochileiros adoram andar pelo mundo, porque o mundo deles é casa. Porque eles não se sentem desconfortáveis. Mas se você pega uma pessoa típica da energia de câncer ou touro, ela não vai conseguir. Porque ela vai ter dificuldade. Vocês entendem? Cada caso é um cada caso. Cada pessoa, cada contexto é um contexto. Então, isso que é muito legal. Então, ou seja, o processo de cura vem nesse processo de eu permitir sentir coisas que tá aí, que tá no inconsciente coletivo. Então, quando a gente chega assim, tem todo o amor disponível. Eu falo, não tem, não tem. Olha, ó, todo amor tá disponível pra você. Não, eu não sinto isso, não tive isso na minha infância. Então, a pessoa não acredita. A pessoa não acredita, ela só acredita naquilo que é familiar a ela. Então ela não consegue fazer a conexão. E ela não se permite sentir aquilo, né? Mas é aquele sentimento. Isso a gente tá falando de escorpião. O peixe já vai upgrade acima. Já vai upgrade mais acima, né? Ou seja, é você sentir que você é o todo. Você sentir que você já é o todo, né? Então olha que interessante essa aula, né? Que eu deixo aqui pra vocês, a gente compreender. Por que não... A lua... Então a gente tá falando do princípio da lua, né? A lua não é legal ficar ali, por conta de que a lua precisa realmente de... Aí, como é que a gente pode... Mas aí, como é que a gente analisa? Quando a pessoa vem com uma lua em escorpião, quando a pessoa vem com uma lua em capricórnio... Aí a gente tem que analisar no mapa individual de cada um, gente. Cada caso é um caso. Eu preciso analisar o mapa individual de cada um, tá? Eu preciso analisar. Por que a pessoa veio com esse karma, com esse trabalho? Por que ela veio com a lua em escorpião e uma lua em capricórnio? Por quê? Existe uma razão
que tá por trás, né? Existe uma razão que tá por trás, e isso é só visto dentro de cada mapa astral, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula é o princípio da Lua, que ela não fica legal lá porque ela não consegue criar vínculo, não consegue criar base, não se sente confortável, né? Vocês têm que entender isso. Se a gente analisar mapa astral, aí a gente tem que analisar o mapa astral da pessoa, tá bom? Então eu espero que vocês possam aí refletir sobre as coisas que eu trouxe para vocês.